Você já notou que a vida parece às vezes um quarto bagunçado que você atravessa no escuro? Você sabe que existe um caminho seguro ali no meio, mas tropeça nas mesmas coisas, esbarra nas mesmas quinas, derruba os mesmos objetos. E o mais curioso é que não é a bagunça externa que te atrapalha, mas aquela confusão silenciosa que você carrega dentro da mente. Aquela voz que diz que você vai arrumar tudo amanhã, embora amanhã raramente chegue. Existe um momento, porém, em que algo muda. Não é uma data específica, nem um evento grandioso. É uma percepção, uma sensação discreta, quase clandestina, de que algo está fora do lugar e de que você não pode mais continuar vivendo no modo automático. Às vezes, essa sensação surge no meio da noite. Outras vezes aparece no silêncio do banho, ou enquanto você olha para a própria rotina e percebe que está apenas sobrevivendo, não vivendo. A maioria ignora esse chamado. Poucos aceitam ouvi-lo. Menos ainda têm coragem de seguir adiante. E é justamente aqui que tudo começa, no instante em que você admite que existe algo dentro de você que precisa ser reorganizado. Não para caber mais trabalho, mais cobranças ou mais expectativas alheias, mas para que você volte a caber dentro de si mesmo. Há quem pense que arrumar a vida é sobre comprar uma agenda, criar hábitos ou trocar de ambiente. Mas a verdade que poucos suportam encarar, é que a organização real começa onde ninguém vê. Começa no território invisível das emoções, dos pensamentos, das crenças, dos impulsos, das escolhas silenciosas que você faz quando ninguém está olhando. Se a vida parece pesada, não é porque o mundo está desorganizado. É porque você se desconectou do centro. E sem esse eixo, tudo começa a girar rápido demais. O despertar que transforma não é um grito, mas um sussurro. Ele te chama dizendo: olhe para dentro. Não é o exterior que está atrapalhando, é a sua incapacidade de lidar com ele. E quando você finalmente aceita esse chamado, uma coisa extraordinária acontece. Você começa a perceber que sua mente não é apenas um lugar onde pensamentos surgem e desaparecem. Ela é uma casa com portas, janelas, cômodos, gavetas, porões, e como qualquer casa, ela pode ser iluminada, ventilada, reorganizada. Pode ser colocada em ordem. Pode ser transformada em um lugar onde você vive, não onde você se esconde. Muita gente vive como se estivesse presa em um labirinto mental, tentando encontrar a saída enquanto carrega pesos desnecessários, pensamentos repetitivos, emoções mal processadas, decisões adiadas, promessas não cumpridas, hábitos automáticos, medos herdados, culpas antigas. Tudo isso cria blocos internos, como móveis empilhados no meio de um corredor estreito. E quanto mais você tenta avançar, mais parece que a vida te empurra para trás. Mas o labirinto não está na vida, está dentro de você. E uma vez que você entende isso, tudo muda. Não porque a realidade externa se altera, mas porque você se torna capaz de caminhar sem tropeçar nos próprios fantasmas. Há um princípio ancestral que diz: antes de tentar mover o mundo, aprenda a mover a si mesmo. E mover-se internamente não é apenas ter força ou disciplina, mas ter clareza. É saber o que cortar, o que alimentar, o que transformar, o que abandonar, o que aceitar, o que enfrentar. Se você quer reorganizar sua vida, precisa reorganizar primeiro o lugar de onde todas as suas decisões nascem. Isso exige coragem, porque mexer no interior é muito mais difícil do que arrumar uma mesa ou criar uma rotina de produtividade.
requer honestidade, requer presença, requer uma disposição quase espiritual de encarar o que você evitou por anos. Há pessoas que tentam arrumar a vida fugindo. Mudam de cidade, mudam de trabalho, mudam de relacionamento, mudam de ambiente. Mas elas carregam consigo as mesmas crenças, os mesmos medos, os mesmos impulsos, as mesmas respostas emocionais. E descobrem, tarde demais, que não adianta trocar as paredes externas se você continua aprisionado por dentro. A transformação verdadeira não acontece quando você cria um cenário diferente, mas quando você cria uma mente diferente. Quando você deixa de ser espectador da própria existência e assume o papel de arquiteto da própria consciência. E é aqui que a jornada começa a ficar mais intensa. Quando você decide organizar a mente, descobre algo desconfortável. A maior parte das distrações que roubam sua energia não está fora, mas dentro. Não é o barulho da rua, mas o barulho interno. Aquele fluxo de pensamentos que corre sem freio, aquela sensação de urgência constante, aquela ansiedade que te arrasta para o futuro ou aquela saudade do passado que te prende ao que já acabou. A vida moderna te oferece infinitas distrações, mas nenhuma delas é tão poderosa quanto a incapacidade de estar presente consigo mesmo. Quando você perde presença, perde direção. E quando perde direção, qualquer coisa parece urgente. Qualquer coisa parece importante. Qualquer coisa te tira do centro. A presença é o primeiro movimento da organização interna. É como acender uma luz em um quarto escuro. Você vê o que antes era apenas sombra, percebe o que antes passava despercebido, encontra padrões que antes pareciam invisíveis. E quando você enxerga, você entende. A clareza não vem do esforço, vem da consciência. E com ela nasce algo ainda mais poderoso, a capacidade de escolher. Não escolher no piloto automático, mas escolher com intenção, escolher com maturidade, escolher com lucidez. Mas presença sem domínio emocional é como segurar uma chama com as mãos nuas. Você percebe tudo, mas se machuca no processo. Por isso, a segunda etapa dessa jornada é aprender a governar as emoções antes que elas governem você. Quantas vezes você disse o que não queria dizer? Quantas vezes agiu movido pelo impulso que durou segundos, mas gerou consequências que duraram meses ou anos? A emoção é bela quando é compreendida, mas devastadora quando é impulsiva. Não se trata de evitar sentir, mas de evitar ser comandado por aquilo que você sente. Uma pessoa emocionalmente madura não deixa a mente ser arrastada pelo primeiro vento do dia. Ela respira, observa, compreende, processa e só então responde. Esse intervalo é onde mora sua força. E quando você entende esse ponto, percebe outra verdade desconfortável. Não adianta tentar ter uma mente forte se você vive em um corpo fraco. O corpo é o instrumento através do qual a mente opera. Sem energia, não há presença. Sem vitalidade, não há foco. Sem movimento, não há clareza. Não estamos falando de estética, mas de força interna. Cuidar do corpo é treinar a disciplina que o espírito vai usar para se manter firme quando o mundo balançar. Cada vez que você vence a preguiça, você vence a si mesmo. Cada vez que você se movimenta, apesar do cansaço, você prova para sua mente que ela está no comando. E essa prova, repetida ao longo do tempo, reorganiza seu eixo interno. Mas mesmo um corpo disciplinado e uma mente presente podem ser aprisionados por vícios silenciosos. Não falo apenas dos vícios óbvios,
Falo dos vícios modernos, socialmente aceitos, camuflados de normalidade. A necessidade de aprovação, o consumo compulsivo de informação, o impulso de verificar notificações, a dependência emocional, a fuga constante por meio do entretenimento. Vícios não são apenas hábitos ruins, são prisões agradáveis. E a razão pela qual são difíceis de abandonar é simples. Eles oferecem alívio imediato. Mas o preço do alívio imediato é a liberdade futura. Libertar-se de vícios é como quebrar correntes invisíveis. A sensação é desconfortável no começo, mas libertadora no final. E quando você se livra dessas amarras, começa a enxergar um novo horizonte, a possibilidade de transformar sua mentalidade, mudar a forma como você interpreta o mundo, mudar o significado que você dá às coisas, mudar as narrativas internas que você alimenta. É impressionante perceber como dois indivíduos podem viver o mesmo cenário, mas experimentar realidades completamente diferentes. A diferença não está no cenário, está no filtro mental. Quando você muda seu filtro, você muda sua vida. A organização interna é, antes de tudo, uma reorganização das narrativas que você escolhe acreditar. Mas não adianta ter uma mente renovada se você continua adiando a ação. A vida não recompensa quem planeja, recompensa quem executa. A procrastinação é uma sedução silenciosa, uma voz mansa que diz que você merece descansar, que o momento ideal vai chegar, que amanhã será um dia melhor para começar. Mas amanhã é uma promessa vazia. Quem muda de verdade é quem age mesmo inseguro, mesmo cansado, mesmo sem garantias, mesmo sem motivação. A ação é o portal entre o que você deseja e o que você se torna. E atravessar esse portal exige coragem. E quando você começa a agir, percebe algo que poucos admitem. Fazer não basta. É preciso se tornar valioso, não para os outros, mas para si mesmo. Pessoas que dependem da validação externa vivem em eterna instabilidade emocional. Quando alguém elogia, elas sobem. Quando alguém critica, elas caem. Quando ninguém diz nada, elas se esvaziam. Construir valor interno é escolher ser inteiro por dentro, mesmo quando o mundo está em silêncio. É ser sua própria base, sua própria rocha, seu próprio eixo. Quando o valor nasce de dentro, ninguém pode roubá-lo. E quando ninguém pode roubar sua força, você deixa de ser reativo e passa a ser autor da própria vida. Mas mesmo aqueles que constroem valor interno podem cair na armadilha da perfeição. O desejo de acertar sempre é uma prisão tanto quanto o medo de errar. A perfeição paralisa. O progresso liberta. E você descobre que crescer é um processo contínuo, não um destino final. Entregar algo imperfeito é infinitamente mais poderoso do que esperar pela condição perfeita que nunca chega. O mundo não é movido pelos perfeccionistas, mas pelos persistentes, pelos que insistem, pelos que dão o próximo passo, mesmo que ele não seja elegante. E então chega o momento que separa os que evoluem dos que se transformam. A decisão de se expor ao desconforto voluntário. Não o sofrimento inútil, mas a escolha consciente de fazer o que é difícil, porque o difícil te fortalece. O conforto enfraquece a alma, tanto quanto o sedentarismo enfraquece o corpo. Quando você escolhe voluntariamente enfrentar algo desconfortável, um banho frio, uma conversa necessária, um desafio interno, você treina a própria resiliência. E resiliência é o músculo espiritual que te mantém firme quando o mundo desaba. E por fim,
quando você atravessa todas essas camadas internas, chega ao ponto mais profundo da reorganização. Soltar o que te prende emocionalmente. O rancor, a mágoa, a culpa, o ressentimento, o passado não vivido, as palavras não ditas, os erros que você ainda carrega como pedras nos bolsos. Carregar tudo isso pode parecer normal, mas com o tempo te arrasta para o fundo. Perdoar não é absolver quem te feriu, é libertar quem você se tornou por causa da dor. O perdão é leveza, é espaço, é respiro, é a última limpeza da casa interna. Porque somente quando você solta o peso emocional, pode caminhar com liberdade verdadeira. E quando você olha para trás e percebe tudo o que atravessou, presença, clareza, disciplina, libertação, transformação, ação, valor, progresso, desafio e perdão, começa a enxergar que a vida não mudou. Quem mudou foi você. E quando você muda por dentro, o mundo externo não tem escolha a não ser se reorganizar ao seu redor. A vida não responde ao que você deseja, mas ao que você se torna. E quando você se torna alguém alinhado, consciente, presente e livre, o universo inteiro se ajusta ao seu novo padrão interno. Se você está aqui lendo estas palavras, é porque uma parte sua sabe que não dá mais para continuar vivendo no modo automático. Você sente que existe algo maior te chamando, algo que não é apenas sobre produtividade ou rotina, mas sobre propósito, clareza e despertar. Esta jornada não termina aqui. Ela começa quando você decide agir. Decide mudar o que precisa ser mudado. Decide caminhar com consciência. Decide se tornar alguém que vive em vez de sobreviver. E se este vídeo tocou algo em você, então faça deste momento um ponto de virada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações e comente algo para mostrar a si mesmo que você está comprometido com a sua própria evolução. Cada gesto é um símbolo, e símbolos têm poder. Escreva nos comentários: eu desperto agora, porque o seu despertar começa exatamente no momento em que você decide não adiar mais a vida que nasceu para viver.